Está começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil na tela da Boas Novas. Bom ter a sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Hoje é um pouco diferente, tema livre, perguntas e respostas. Você tem alguma dúvida sobre a Bíblia, sobre a vida cristã, sobre os assuntos da semana? Esse programa do Antenados é o único que eu convido os pastores. A gente também às vezes fala sobre futebol, a gente fala sobre política, fala sobre filmes, fala sobre tudo. Se você tem alguma dúvida, e aí, que tem a ver com a Bíblia, sobre a vida cristã, alguma curiosidade, e você quer ouvir opiniões sobre homens de Deus, você manda pra gente durante o programa aí na sua tela. Nós vamos mostrar os contatos para você interagir com o Antenados na Geral. Para falar um pouco sobre todas as perguntas e dúvidas que nós temos no programa de hoje, recebo ele, que é pastor titular da Igreja Quadrangular de Bangu e também presidente da Igreja Quadrangular no estado do Rio de Janeiro, pastor Rui Barbosa. Bem-vindo, pastor Rui, ao Antenados na Geral. É uma alegria estar aqui novamente, fazendo parte desta programação tão sugestiva, tão polêmica, tão vibrante, porque os nossos telespectadores nem imaginam que nos intervalos a gente conta tanto, fala tanto de assuntos em geral. Enfim, estamos aqui para ser úteis. É um prazer muito grande. Bem-vindo, pastor. Também recebo ele, que é pastor da Igreja Batista do Meia, pastor Purim Júnior. Pastor Purim, bem-vindo ao Antenados. Hoje a gente vai falar de casos policiais, a cinema, a novela, a bebês, enfim, tem tudo hoje aqui no Antenados. A conclusão é que sei que nada sei, diante de tantas perguntas, né? Mas é muito bom estar de volta aqui, é uma alegria poder participar desse programa mais uma vez. Bem-vindo, pastor. Também recebo ele, que é pastor, presidente da Assembleia de Deus de Itaguaí, da Rua Bahia, pastor Amós Rubens. Pastor Amós, bem-vindo ao Antenados. André, é uma maravilha estar aqui de volta mais uma vez. Boa tarde a todos. E participar aqui do Antenado é um crescimento muito grande, ainda mais estar aqui ao lado de homens de Deus, onde nós, além de colaborarmos, aprendemos também. Espero que todo o Brasil, todos vocês possam, com essas perguntas e as nossas respostas, sejam respostas que venha de encontro à necessidade de vocês. Muito bom estar aqui. Seja bem-vindo, pastor Amós. Você já pode começar. Manda a sua pergunta, que nós vamos falar sobre tudo hoje aqui no Antenados na Geral. Eu vou começar com uma pergunta do internauta muito interessante. Eu não sei se os pastores têm acompanhado, mas enfim, acho que do ano passado para 2014 e nesse ano também, cada vez mais, e existe pesquisas e estudos sobre isso, que o número de filmes, de seriados, de tudo com temática cristã ou retirados da Bíblia são gigantes. Acho que no ano passado, 2013, foram feitos mais ou menos 15 filmes ou seriados baseados em histórias bíblicas e temáticas bíblicas. Nesse ano acabou de lançar o filme de Noé. Eu ainda não assisti, mas o trailer é fantástico. Claro que quem conhece bastante a história e lê a Bíblia, enfim, entra em bastante detalhe em algumas situações, mas em outras situações a questão do relacionamento de Noé com outras pessoas e como era, enfim, não entra tanto, mas para se fazer um filme, o roteirista precisa colocar coisas, apimentar, colocar um romance aqui, colocar um conflito ali, e por aí vai. E foi isso que aconteceu com Noé. Algumas igrejas americanas até, alguns fizeram alguma campanha para boicotar, para não ir, outras fecharam salas de cinema para toda a igreja assistir, porque achou interessante explorar, já que é um filme feito não com um foco de evangelismo, mas é um foco de entretenimento e mostrar que é uma grandiosa história, na verdade, né? Ele fala assim, o fim do mundo, na verdade, é o começo. Só o slogan já é lindo, já fiquei assim, vibrei quando eu vi na sala de cinema o trem. Não, mas fenomenal. Mas como é que vocês acham? Qual o posicionamento de vocês? Acho que vocês já viram. No Brasil, a Rede Record já tem feito bastante. Davi, Moisés, os milagres de Jesus, José. Enfim, ele vai fazer, acho que, vários outros para o futuro. No Brasil já acontece. Hollywood está explorando muito isso. Vocês acham proveitoso ter filmes, mesmo que às vezes eles não tenham 100% de exatidão na história bíblica, inventem coisas, mas tem como tirar proveito disso tudo? Deixa eu só fazer uma consideração inicial para os colegas, talvez um alerta ao povo de Deus, né? Isso não significa absolutamente nada em termos de que a Rede Globo está se convertendo ao Evangelho, Hollywood agora está virando cristã. Não. Eu sei que, porque algumas pessoas, quando o filme A Paixão de Cristo, Mel Gibson, veio à tona, foi uma excelente ferramenta de evangelização. A minha igreja mesmo, quando eu pastoreava na Ilha do Governador, nós fechamos uma sessão de cinema e houve decisões ali, porque eu aproveitei o gancho daquele filme tão forte e evidentemente tão próximo à realidade do relato bíblico, foi essa a preocupação de Mel Gibson, em que você tinha como, no final, fazer uma ponte perfeita com um apelo à aceitação do Evangelho. Então, pode ser uma ferramenta boa. Eu digo pode ser porque nem todo filme é bom para isso, não é? Agora, esse alerta para mim é muito importante, porque há, então,
uma certa mensagem triunfalista de que agora o mundo vai... Não é por cinema que o mundo vai se render, é pelo testemunho de cada crente. Agora, é uma boa ferramenta, é um entretenimento? Vale a pena sim, acho que é legal. Eu também pretendo assistir para ver toda a tecnologia de imagens que eles vão usar nesse filme. É interessante, pode ser uma ferramenta, mas eu acho que não é a ferramenta primordial da evangelização. Não pode ser isso, não pode entrar na nossa cabeça como sendo assim, agora Deus vai falar com o mundo por meio desse ou daquele outro filme, daquela novela. Não é, porque as emissoras, os estúdios, eles sempre têm uma percepção seguinte, é um excelente nicho de mercado. Então, o que Hollywood está querendo é o seguinte, ele descobriu que os evangélicos vão ao cinema. Ponto. Então, eles vão lá e vão fazer um filme que, de alguma forma, os atrai também. Para mim, é só isso, nada mais. De alguma maneira, não que seja errado dos pastores fazerem isso também. Acho que eles descobriram isso em outros filmes e outras questões evangélicas. Por exemplo, no Brasil vai ter esse filme, por exemplo, e outros, que nem o do Mel Gibson, aconteceu. Eu lembro, na Assembleia de Deus em Belém do Pará, muita gente até nem ia no cinema. A gente até, em outro programa passado, nós falamos sobre hipocrisia, cinema, televisão e tudo mais. Mas muita gente, cinema, não sei o quê. E quando lançou aquele filme, a igreja, nós promovemos com os jovens, adolescentes, gente, vamos fechar 3, 4, fecharam mais 5 ou 6 salas de cinema. E eu vou falar sério mesmo, 70% das pessoas que foram, quando foi aquela questão do Mel Gibson, nunca haviam ido num cinema antes. Então, assim, é um nicho novo. Então, o pessoal fala, olha, tem isso também. Se a gente fazer um filme com temática bíblica, a gente vai alcançar todo mundo, porque é uma história notória, muito bonita, os efeitos especiais são maravilhosos, mas parece que as igrejas trabalham no sentido de fazer caravanas e fechar salas, e isso financeiramente para eles é muito interessante. E eu não acho errado a igreja fazer, não. Acho que deve fazer mesmo. Eu penso o seguinte, eu penso que os anos têm se passado, quer dizer, se imaginar que daqui a de 20 anos atrás nós tínhamos um número de evangélicos e hoje nós temos uma realidade que tem incomodado até Roma, né? No Vaticano já teve concílios para isso, enfim, os evangélicos têm crescido. Eu acho que é bem por aí, acho que Hollywood, essas emissoras ou esses escritores hoje, eles estão realmente oferecendo muitas coisas e tal. Tem uma série também de filmes que é o Todo-Poderoso, que eu gosto muito de ver. Aliás, teve um que foi da Arca de Noé também. Fantástico. É, o 5 do 2, Todo-Poderoso 2. É, exatamente, que eu achei interessante. Uma vez, assistindo ele, vi e trouxe algum aprendizado que acaba trazendo também mais para a mensagem, que Deus está sempre ali, presente conosco. Aliás, em Salmo, capítulo 121, verso 5, está dizendo que o Senhor é quem te guarda, Ele é a tua sombra à tua direita, então está sempre em companhia, a gente vê isso nesse filme. Então, tem outros filmes também que em trabalho com casais, como, enfim, tem um que é famoso, do bombeiro, fugiu o nome agora, por favor. A Prova de Fogo. A Prova de Fogo. Esse foi feito fenomenal. por cristãos. Exatamente, foi feito com esse igreja, intuito, né? Enfim, então, a igreja está aí. Eu estou sendo muito sincero, a gente falou num outro programa aqui sobre a questão de hipocrisia ou não, enfim, mas eu sou sincero. Eu fui criado num ambiente, na Assembleia de Deus, no tempo que não podia, cinema era pecado, você citou isso agora, e eu vim ir a cinema agora, depois de casado, enfim, quando a minha esposa pegou aquele sacão de pipoca, falou, meu Deus, por que tudo isso? Boa, hein? Enfim, boa. Então, mas eu acho que é interessante também. O Evangelho, ou nós, os cristãos, estamos incomodando a esse ponto, mas o pastor Purim falou certo. A igreja fica antenados na geral, de que, na verdade, o Evangelho mesmo é aquele que a palavra de Deus traz para nós. Se você tem essa essência, você não vai ser, na verdade, massa de manobra para esse nicho que em Hollywood e tantos outros estão querendo. Deixa eu levantar uma bola antes do pastor Rui falar, eu gostaria que o senhor falasse também sobre isso. Eu não vou só agora falar do cinema, mas vou abranger um pouco para falar sobre televisão. Que aí sim, eu acho que cinema é isso mesmo para vender e tudo mais, mas o que me preocupa é quando esse interesse aparece por grandes emissoras de televisão e, de alguma maneira, nós evangélicos ou liderança que consegue agregar pessoas, vai nessa onda no seguinte sentido. Um pastor, e temos às vezes grandes pastores de mídias que eles se posicionam contra um programa. Isso aqui, enfim, é lixo, aquela televisão só mostra lixo, esse programa é lixo, aquilo é um lixo, aquilo é um lixo, lixo. Ultimamente nós estamos vendo grande participação de pastores, de atores ou cantores em novelas ou programas de TV. Então eu já vi muitos pastores que falavam que o programa do Ratinho era um lixo,
e agora está participando do programa Ratinho. Enfim, do mesmo jeito que falava que não era para assistir, agora está nas redes sociais falando, ó, assiste dia tal, não perde, fala para todo mundo. E aí você também começa a ter pessoas que nunca, do mesmo modo que eu falei, muitas pessoas que nunca foram no cinema começam a ir no cinema porque a igreja promove, você começa a ver muitos crentes assistindo aquele programa que eles nunca assistiram antes, porque o pastor promove. E ele participa durante 10, 15 minutos. O resto é um monte de besteira, é um monte de coisa que não presta. Eu tenho um pouco de preocupação com isso, e eles estão vendo isso. Então vamos colocar um cantor, alguém pregador numa novela, como um ator, como um personagem. Por exemplo, na próxima novela dessa que vai ser na Globo, que é um seriado do Caçador, vai ter uma personagem evangélica, novamente, porque no último Amor à Vida foi um sucesso, vai ter uma personagem evangélica, mas nessa vão mostrar cenas de nudez e de sexo que ela pratica. Então, assim, tem crente, vamos todo mundo assistir, e de alguma maneira eles chamam a atenção para isso, e uma coisa é ver um filme que tem a temática cristã, outra coisa é tu ver uma novela onde aparece em uma cena um crente, no resto mostra um monte de outra coisa que não presta. Como lidar com situações assim? Bom, primeira coisa que nós temos que deixar bem claro é que não existe nenhuma boa intenção, seja em filme, novela e qualquer outra coisa. Como disse o pastor Turim, é um nicho de mercado. Os evangélicos, falando a título de Brasil, eles crescem de uma forma vertiginosa. Existem os simpatizantes dos evangélicos, que não se identificam, mas são simpatizantes, e o mercado vê nisso um pudim, um manjar maravilhoso que eles estão ganhando, até porque o evangélico, quando ele se converte, ele se retrai a muita coisa, então quando ele tem uma oportunidade, ele busca muito mais do que a pessoa comum. Novelas, filmes, seja qual for o filme, a gente vê que são feitos por artistas que são mundanos, usando o termo que nós usamos dentro da igreja. Eu nunca ouvi dizer de um artista que fez um filme, representou Jesus ou qualquer termo bíblico, que se converteu. Ele faz aquele filme, daqui a pouco ele está fazendo... Ele é um autor, ele está representando apenas. Então nós não podemos nos iludir com, como disse o pastor, que o mundo está se convertendo. Até porque nessa última novela que você citou, os evangélicos se levantaram contra a Globo. E o que a Globo fez? Colocou lá uma igrejinha, um pastor falando manso, uma artista lá que se converteu. Todos os evangélicos aplaudiram e foram consumidos por tanta podridão que aconteceu em outras coisas. Então nós não podemos nos iludir. Agora, é incrível eu dizer que eu já fui contra o cinema. No início do meu ministério, eu ensinava a juventude, vocês não devem ir, porque vocês vão ver coisas que não prestam, isso, aquilo. Então surgiu, você não se lembra disso, vocês devem se lembrar, surgiu o famoso Betamax, primeira vez um DVD de tudo quanto era filme, era aquele caixotão, aquele parecido com micro-ondas lá que o pastor quis expulsar. Aí eu disse, meu Deus, e agora? Né? O jovem não vai no cinema, o cinema vai para casa. Como é que nós vamos fazer? Então houve uma mudança minha de reconhecimento, posso dizer isso, de retratação e de poder saber conduzir. Hoje nós estamos vivendo isso. A igreja precisa ter maturidade para abranger assuntos como esse que nós estamos abrangendo, falar e ensinar claramente a sua membresia, o que disse Paulo. Tudo é permitido, mas não é tudo que convém. Então você vai saber separar. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta. Vamos falar um pouco sobre isso, sobre o envolvimento do mundo do cinema, da televisão, das novelas com os evangélicos. E aí qual o interesse, qual o perigo também do nosso lado de se envolver com tudo isso. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já.